Muito bom dia, caros amigos. Que Jesus possa abençoar essa manhã. Que todos possamos, nesse momento, nos unirmos aqui com o mesmo pensamento, com o mesmo ideal. Sejam muito bem-vindos a esse culto do Evangelho no Lar, semanalmente realizado aqui pela Rede Amigo Espírita, pelo nosso perfil aqui no Facebook também, do Oceander, da Estela. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez em busca desses ensinamentos tão esclarecedores, fortalecedores e que nos motivam cada dia mais a ir em busca dessa libertação íntima que realizamos quando conseguimos colocar em prática. Então eu deixo para você aí que está nos acompanhando nesse momento. A Estela está tomando aqui o cafezinho dela. Nós já estamos aqui preparados a nossa aguinha fluidificada. Nessa manhã super agradável aqui em São José do Rio Preto, que choveu a noite inteira, ficou um tempo super gostoso aqui, na manhã dessa terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019, já finalizando o ano, mais 13 dias, 14 dias já vai ser 2020. Passa demais o tempo, né? Passa muito rápido. Muito bom dia, sejam bem-vindos, todos vocês. E a Nina também tá dando bom dia, né, Nina? Fala bom dia, Nina, fala. Fala, Nina. Ela não quer dar bom dia, ela tá meio mal-humorada agora de manhã. Muito bom dia, bem-vindos ao nosso lar, ao nosso culto. Acredito que não tem ninguém aqui de primeira vez, tem? Se tiver, dá um alô aí. Eu vou ter que levar a nossa calopsita lá pro quarto. E é onde a Lívia tá dormindo, não pode, senão ela acorda a Lívia. Bom, para quem já está acostumado conosco, nós fazemos o culto do Evangelho e sem a menor intenção de transformar, existe isso, transformar uma pessoa em espírita, não, mas trazer esclarecimentos, todos com base cristã, que nosso mestre Jesus é o modelo e guia da humanidade, né? É o que nós acreditamos e é do que nós falamos. Então ninguém aqui que acompanha o Evangelho, se colocar as ideias em prática, vão se tornar espíritas? Não. Sabe o que acontece quando nós colocamos as ideias dos estudos edificantes em prática? Nós ficamos simplesmente mais felizes, não é? Pois é. E o Natal se aproximando aí, desejo muito que vocês aproveitem essa energia, não o cheiro do panetone, do peru, sei lá o que acontece no Natal aí, que o pessoal parece que come demais, né? Mas aproveite essa energia que está no ar, a energia das felicitações, do encantamento, inclusive que as crianças ficam, mesmo que seja em torno do Papai Noel, mas tem aquele presepinho. O nome de nosso Mestre Jesus é muito mais falado do que em outras épocas. Aproveite então para os abraços, para o perdão e agora para esse Evangelho. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Vou levar a Nina para lá. Tchau! Ela fica toda. Ela fica toda alegrinha aqui com a gente. Bom, como a bem a Estela disse, não é a proposta nem da doutrina espírita transformar ninguém em espírito, não estamos em busca de ser unanimidade, não estamos dizendo, nunca diremos que o espiritismo é a informação mais aprimorada, mais que seja de alguma forma superior às demais, nunca diremos isso, porque sabemos e respeitamos todas as linhas de pensamento, mas estamos aqui com o entendimento nesse momento que a doutrina espírita é para nós um caminho de libertação, de conhecimento que para nós faz muito sentido, tem muita coerência, tem a chamada fé raciocinada que Kardec sempre estimulou a que todos os seus adeptos buscassem esse entendimento, buscassem esse raciocínio. Será que realmente faz sentido isso? E a gente percebe ao longo dos anos, aí já mais de uma década estudando a doutrina, que não encontramos algo que seja salientado de forma que, olha, tem um ponto aqui que está meio estranho. Não encontramos estranheza ainda nos entendimentos espíritas. E se você que está aí nos assistindo hoje, por acaso não é espírita e tem vontade de conhecer, de saber como é que é, eu te convido a fazer a leitura das obras básicas que trazem entendimento, esclarecimento. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro escrito por Kardec, traz incontáveis perguntas e respostas, no caso 1018 perguntas e respostas, que dentro daquele grande compêndio a gente encontra resposta para tudo que nós buscamos. Então convido você aí que
tá curioso, fala, vamos ver como é que é esse negócio de espiritismo aí, vamos ver se o povo falar aí, vamos ver o que eles falam. Vamos ver se tem algum capetismo aí no meio, embutido aí, disfarçado. O pessoal pensa isso, né? Algumas pessoas ainda um pouco mais ignorantes, né? Pensam que tem algum tipo de envolvimento ligado a forças malignas. Você vê, são preconceitos aí que já hoje em dia não tem mais sentido, porque todo mundo vê que a mensagem cristã é a nossa liderança aqui maior dentro desse entendimento, é a mensagem do Cristo. Então, eu acredito que Jesus Cristo, o pessoal não anda discordando muito dele, não. E o entendimento espírita é 100% Jesus Cristo. Então, convido você para passar essa manhã aqui gostosa e já deixar agendado aí no seu telefone, para que toda terça-feira, 7h30 da manhã, nós possamos estar aqui juntos, aqui através da Rede Amigo Espírita, através do Facebook, do YouTube, que nós vamos dar um alôzinho pro pessoal aqui agora. E colocar aí o seu copinho com água para ser fluidificada pela espiritualidade que está aí contigo, observando o seu esforço, a sua busca de ter acordado cedinho, ou então de estar indo no teu trabalho, ou então está indo para o trabalho. Tem uma amiga nossa, a Renata, faz tempo que a Renata não aparece aqui, né? A Renata faz caminhada de manhãzinha já ouvindo a gente. Ela bota o celular no bolso, coloca o foninho de ouvido e vai ouvindo a gente. Então tem pessoal que está dentro do ônibus, outro está no trânsito, deixa o telefone ali do lado do banco, vai ouvindo, que não pode pegar o telefone, né, enquanto está dirigindo, enfim. Outro está no PC, outro está no notebook, outro está no tablet, enfim. Estamos nos mais variados meios de comunicação, isso é uma maravilha. Vamos então à nossa prece de início. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar de número 170, aqui ao vivo. Estamos aqui no dia 17 de dezembro de 2019 pela Rede Amigo Espírita. É uma alegria estar com vocês. Está uma corrente bonita, mais de 120 aí, ó. Bom, vou fazer a prece então. Se vocês quiserem colocar o seu copinho de água ou até o final do Evangelho, tá? Sentar aí confortável, onde você estiver. Se puder dar uma concentrada aqui nas minhas palavras. Espero que eu seja bem intuída. Vamos lá então. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que nos acompanham nesse culto, nesse Evangelho, nesse momento de tantas instruções de amor e de paz, que possamos sentir a presença de vocês em nossa vida, que possamos hoje entender um pouquinho mais das leis divinas, das leis morais, que possamos, Mestre, aproveitar cada momento desse estudo e com essa energia boa que estamos sentindo agora, possamos caminhar todos os dias dessa semana, melhorando as nossas atitudes, melhorando a nossa capacidade de compreensão, de tolerância, melhorando a nossa paciência e assim expandindo o Evangelho de Cristo. Agradecemos a cada um presente aqui dessa corrente, encarnados e desencarnados, e com esse coração de paz e gratidão, com esse misto que se ilumina em nosso ser, levamos essa mensagem também para as pessoas que nem nos acompanham. Irradiamos nesse momento aos entes queridos que estão afastados de nós, talvez até desencarnados, aos nossos entes que estão doentes, da mente, do corpo, as pessoas que às vezes não simpatizam conosco, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos de trabalho, aos nossos amigos leais, às vezes desde a infância, aos nossos parentes e ao nosso lar. Muito obrigado, Mestre, por essa oportunidade de estudar o seu Evangelho sem uma repressão que pudesse, às vezes, trazer um impedimento para isso. Muito obrigado por chegarmos nesse momento da etapa evolutiva, com esse linguajar que a gente fala aqui, com o português. Somos muito gratos por isso. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja. Olha o livrinho que nós trouxemos hoje. Deixa eu pegar a capa dele aqui.
Acredito que hoje deve ter outra capa que é bem antiguinho, tá até rasgada aqui, deixa eu colocar perto para vocês verem. Através do Tempo, de Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. Nós vamos falar de um assunto hoje que a gente deveria até ter colocado o título do Evangelho e 2 pontinhos, mediunidade, porque é um assunto no qual muitas pessoas têm a curiosidade na doutrina. E hoje vamos falar disso. Vamos ver então, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o que André Luiz trouxe para nós. Se chama o capítulo 38, Mediunidade e Doutrina. E o trechinho que nós separamos é: mediunidade é o processo. Mediunidade é processo. Doutrina é a realização. O processo passa e a realização permanece. Muito bom. Então, e dando sequência ao nosso estudo, que tem tudo a ver com essa leitura que a Estela fez, hoje, dando sequência, nossa semana de número 170, ao Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, segundo livro do chamado Pentateuco Kardeciano. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, o segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje no capítulo 24, Não pôr a candeia debaixo do alqueire. No item 11 e 12 nós vamos estudar então o tema Os sãos não precisam de médico. Vamos lá? E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa, numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus capítulo 9, versículos de 10 a 12. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes de boa fé, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos, de início, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que dela abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos, para os fortalecer no bem, e aos viciosos, para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos vêm, assim, em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia recusar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos,
e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para o obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil, aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É neste sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. E vamos ao comentário da Estela. Poxa, falar de mediunidade é interessante porque a doutrina espírita, ela tem bastante informação sobre esse assunto. Mesmo nós entendendo que em várias outras religiões aí existem os médiuns, né? Que eles só não estão compreendendo como aplicar essa mediunidade. Da intuição, muitos ouvem, muitos veem, não é? Talvez até incorporam. Não somos detentores disso. Mas nós temos algumas ferramentas para que essa mediunidade possa ser mais aproveitada. Uma delas, nesse momento, o Evangelho, nos esclarecendo algo que muitas pessoas têm em mente e você agora pode desmistificar isso. Como? Nossa, o fulano é médium, ele é muito iluminado, ele recebeu esse dom da mediunidade, alguma coisa assim, eu já ouvi muito. Todos temos um certo grau de luz, todos somos iluminados, partindo desse princípio aí. Mas o que acontece com a mediunidade no sentido que o Evangelho trouxe para nós? Os sãos, quem é são não precisa de médico. Como se a mediunidade fosse um remédio, um médico. Porque se você foi uma pessoa, por exemplo, que passou muitas encarnações e nunca buscou nada da alma, somente buscou matéria, e aí nessa encarnação, para você reencarnar aqui hoje, você estava cansado. Poxa, cansei de cair. Aí eu chego aqui no plano espiritual. Todas as pessoas que estavam do meu lado desde o início estão melhorzinhas que eu. Como é que faz? Me ajuda, porque quando eu vou lá para a Terra, por mais que eu prometo tudo aqui, quando eu vou lá, eu faço tudo errado de novo, porque a matéria é muito sedutora. Não é? Vamos falar a verdade. Você começa a ir a um centro espírita, a um culto, a qualquer lugar, qualquer religião. De repente começa uma série tão bacana na televisão, ou uma novela que você fala assim, eu vou terminar de ver essa novela e depois eu vou. E aí a gente compra aquele sofá, sabe aquele sofá bom, que agora você não só senta no sofá, porque tem uma parte lá que você deita. E cada vez mais canais e programas atrativos, e cada vez mais restaurantes, e cada vez mais facilidades de comprar o próprio carro, e religião, busca por entendimento da alma, não religião em si, mas buscas por entendimentos que vão levar a gente para a felicidade eterna, não essa felicidade momentânea, esse prazer. Então, chega em nós um anjo, um benfeitor, um secretário lá da espiritualidade e fala assim, senta aqui, Estela, você quer mesmo algo que vai fazer você pegar um caminho lá, quando você estiver encarnado? Eu vou te dar o livre-arbítrio, mas eu também vou te dar esse mecanismo que vai te levar a um centro e você não vai poder sair. E pode ser em outra religião também, mas eu vou explicar. Aí eles me dão a mediunidade. Ah, que beleza, hein? Que dom divino. Daí, Estelinha reencarna novamente. Toca buscar títulos. Toca buscar prazeres do mundo. O que acontece? Poxa, a gente pensou que a Estela ia conseguir dessa vez, sem mediunidade.
Manda ela enxergar umas coisas. Dá uma desbloqueada aí, porque diz que é inerente do ser. Todos nós temos essa faculdade. Às vezes com mais sensibilidade, às vezes com menos. E eles podem alterar esse volume muitas vezes. Vou explicar também. Então eu começo a enxergar coisas na minha casa. E como a minha frequência está baixa em tudo, pelo que eu ando fazendo, porque eu não estou nem um pouco preocupada em melhorar a conduta moral, eu começo a ver coisas que não são muito agradáveis. Aí o que acontece com a Estela? Eu corro lá falar com o padre, ou eu vou na igreja lá, que eu ouvi falar que o pastor vai me ajudar, ou eu vou a um centro espírita. E aí no centro espírita eles me indicam que, Estela, você precisa estudar. Estudar o que é mediunidade? Estudar conduta moral. Estudar base cristã. Porque aí com a minha conduta mais adequada, eu não vou ficar enxergando mais, como você não fala, aquele capetismo, aquele lobisomem, aquele bicho papão. Então nós precisamos muitas vezes desse mecanismo mais ativo em nós para nos levarmos numa disciplina religiosa no qual eu não tinha. Ontem ainda eu falei essa trovinha, é de Lesneal, se eu não me engano, ele fala assim: a mensagem de Jesus, muitos aceitam e choram, mas quando roga a disciplina, a maioria vai embora. É uma disciplina que eu chego lá todo perturbado. Poxa, eu tô enxergando, eu tô ouvindo, eu não tô conseguindo dormir, eu tô com pesadelo. Tudo mediunidade. Me desculpe se eu estou te assustando. Eu falo, você tá brincando então que pesadelo é mediunidade? Vamos conversando. E aí você chega num centro espírita, que eu vou falar da minha praia, do que eu conheço, do Reinaldo, que é um das pessoas que são os mediadores, a Carlinha e o Reinaldo são da nossa casa, a Eluz. E eles vão olhar para você e falar, olha, meu irmão, você precisa ler esse livro aqui. Aí você fala, mas eu não gosto muito de ler. Já vai começar daí. Falou, olha, o tempo todo na doutrina espírita, nós escutamos que temos que nos instruir. Depois, temos que fazer leituras edificantes. Ai, mas eu não entendo. Começa a ler que você vai entender. Vai ativar pedacinhos da sua massa que estava sem ativar. Depois, ele já diz assim, ó. Olha como que vai complicando a mediunidade. E aí a gente vai chegar, não é complicando, vai melhorando a nossa situação. Fala, olha, meu irmão, tô vendo aqui que se você continuar nessa vida aí de balada e festa e bebida, você vai ficar cada vez com mais pesadelos, mais desconectado, passar a enxergar e ouvir. Ai, que medo. Não, é simples. É o seu anjo de guarda querendo que você frequente um lugar melhor. Ah, então tem que parar de beber? A doutrina espírita não proíbe ninguém, mas ela vai te esclarecer. Fala, você não está reclamando que todos os dias você anda aí mal e você tem bastante pesadelos, insônias e pensamentos que você sente que não são seus? A bebida fornece muito disso e fortalece ainda mais esse desequilíbrio. Então, quando você vê, se você tiver uma frequência boa nesses estudos e nessas reuniões e começa a aplicar isso na sua vida, vai começar a melhorar. Tudo vai ficar mais leve. Eu não vou mais ficar com aquelas perturbações de início. Convido qualquer um que frequenta uma casa há mais de um ano e para nos dar um relato de, não, eu tô pior, tô cada vez pior depois que eu comecei a frequentar. Não tem jeito. A não ser que você escuta algo que é falado lá, de base cristã, e fala assim, eu vou fazer tudo diferente. Ai, aí vai ficar pior mesmo. Mas água mole em pedra dura. Toda semana você fazendo um encontro edificante, falando que você tem que melhorar sua conduta moral, a sua disciplina em alimentação, em vocabulário. Disciplina em vocabulário é tentar eliminar as palavras chulas. Uma disciplina de melhorar a sua cogitação, melhorar o pensamento. O que vai acontecer? As portas que estavam todas escancaradas para qualquer um entrar. Imagina na sua casa, tua porta aberta, ó, qualquer um pode entrar. Essa é a sua mente.
com um nível de mediunidade maior ou menor, na medida em que seu benfeitor acha que você precisa. Então, quando ela está escancarada, você começa a ver, ouvir e se perturbar. Olha aí a mediunidade aplicada como um remédio, porque ela vai te conduzir a buscar uma ajuda. Quantos não chegam na casa espírita totalmente, o nome é perturbado. Perturbado com os pensamentos, com as visões, com os sonhos, com a insônia, com a sensação. Nossos amigos escreveram há pouco tempo, o Sérgio e a Inalda de Birigui, de um conhecido deles que sentia cheiro de sangue na carne. Sangue. Ai, o que essa pessoa fez na outra vida? Eu não sei, eu só sei o que a gente tem que fazer nessa. É melhorar a conduta. Então, esse trecho do Evangelho, ele abre a nossa mente, tira aqueles tabus que a gente já imagina que, olha, o fulano recebeu, já ouviu falar isso? Recebeu uma entidade, a entidade falou não sei o quê. Esse fulano, sem estar em um centro, sem estar dando comunicação, é uma pessoa de boa conduta? Você considera uma pessoa de boa conduta? Falar a verdade pra você, não é muito não, hein? Falar mal do fulano, e não sei o que do ciclano, e brigou, tá de mal do próprio pai. Você me desculpa, mas dificilmente essa entidade que incorporou nessa pessoa vai estar te dando um conselho bom. E aí, nós conhecemos muitos lugares em que é como se fosse assim, um médium vira uma estrela dentro da instituição. Ô fulano, que blusa que eu tenho que usar? Você começa a perguntar. A gente vê as pessoas tratando a mediunidade como realmente se fosse um dom divino e só fosse dado a pessoas muito iluminadas. Não estou dizendo que todos os médiuns são perturbados, não é isso. É que nós atribuímos, quando uma pessoa dá uma comunicação, uma incorporação ou psicografa, que esse instrumento, que só somos instrumento, que esse instrumento é muito iluminado. E por que não deu para todos? Porque tem gente que não precisa nesse momento. Conheço famílias aí que não tem um médium, mas eles frequentam um grupo de oração, a missa com frequência e tudo certinho. Precisa de algum mecanismo do benfeitor, do anjo de guarda, para levar essa pessoa em algum lugar? Não, ela já está indo. Ela já entendeu. Então começa a se perguntar aí. Será que eu tenho algum tipo de mediunidade a ser estudado? Poxa, eu ando sentindo umas coisas esquisitas. Uns pensamentos que não são meus. Que são jogados até com verbos diferentes do que eu uso. Por exemplo, se eu for pensar do meu marido, eu penso, o meu marido, ele saiu para trabalhar. Se não é você, vai ser assim, o seu marido saiu para trabalhar. Nós temos que nos perguntar e nos conhecer. Qual o nível da sua alegria? O nível da minha alegria é 6. E por que tem dia que está 2? Com o pontinho do pé na depressão. Porque pode ser que você esteja conectado. E isso vai fazer com que sua mente busque. Poxa, faz tempo que eu não faço uma oração bem feita do coração. Poxa, eu poderia fazer evangelho no lar, né? Mas eu não estou fazendo. É essa captação, é essa conexão que a gente às vezes fala do mal que vai te fazer buscar a luz. Às vezes eles colocam um pouquinho nas trevas. E por que porta? Pela porta da mediunidade. Então, nesse capítulo, só no finalzinho que ele falou, a única maneira que a gente tem de entender que a mediunidade está sendo colocada assim de maneira linda é quando o médium tem uma conduta moral totalmente reta. Aí os bons espíritos conseguem assistir essa pessoa, usar essa pessoa de maneira coerente, satisfatória para ajudar a humanidade, como foi com o nosso querido Chico Xavier. A conduta impecável dele fazia com que a gente até hoje tenha esses livros em nossas mãos, no qual esse aqui André Luiz nos fala: mediunidade é o processo, doutrina e a realização. O processo passa, a realização permanece. Então, quando você estiver indo em uma casa para só se consultar com tal médium, ou eu quero tomar o passe com o tal médium, para com isso. Nós estamos ali vivendo a doutrina.
Aquele médium não é estrela. E nós fazemos isso. Então, hoje entendemos que mediunidade é um freio para que o doente entenda sobre disciplina. Uma disciplina que ele às vezes não buscaria se não fosse dessa maneira. Tem até alguns outros que ele está falando de mediunidade aqui, ó. Mediunidade é pormenor, doutrina é base, pormenor é superfície, a base é a substância. Mediunidade é argumento, doutrina é a lógica, argumento é variável, a loja é inamovível. André Luiz não se move. Bom, entendemos então com esse capítulo, só para terminar, só para fechar, porque ele é assim, ele só fala disso mesmo, pra gente tirar da cabeça. Por que todos não têm? E quem tem então é o iluminado ali, ó, recebeu, só pra gente tirar isso da cabeça. Que quando você chega perturbado em algum lugar, vendo, ouvindo e sem entender que está vendo ou ouvindo. Eu faço entrevista com pessoas ali no Eluz que elas nos relatam assim, eu não sei, eu não tô bem, eu ando com os pensamentos muito esquisitos e eu precisava de um passe. Você vê claramente que esses pensamentos esquisitos é o que ela está escutando. E nós achamos que a gente escuta com o ouvido e não é dentro da nossa mente. Quer piorar a situação? Com a nossa própria voz. Porque é uma indução de pensamento que acontece. Eu induzo dentro da cabeça do Osiander, você não vale nada. E o Osiander, eu não valho nada. Com a mente dele. Então é muito difícil eu distinguir. Mas aí isso me perturba. E o anjo de guarda está onde, meu Deus? Onde ele está? Ele está do teu lado, deixando tudo isso acontecer. Até o ponto que você fala, meu Deus, eu preciso de uma disciplina em alguma religião. Em algum lugar que fale da alma. Porque o que está doendo em mim, o que está me perturbando não é físico. É na minha alma. Ou eu estou ficando louco, porque a maioria das pessoas chega em nós e fala assim, cara, tô vindo nesse recurso de centro espírita, minha família nem sabe, que minha família é católica, evangélica. Eu tô vindo aqui porque eu acho que eu tô ficando louco. Eu tô tendo sonhos repetidos com pessoas que eu não conheço, mas altamente perturbadores. Me ajuda. E aí você encaminha essa pessoa, não ao passe, o passe ajuda muito, mas não só o passe, a estudar a si. Em que momento você pegou uma porta e abriu, escancarou assim, ó. Sabe que momento pode ser? Um ciúme excessivo. Eu começo assim, ó. Ai, o Osiander pôs essa camisa hoje pra trabalhar, esquisito, porque ele só põe essa camiseta aí pra passear. Aí ele passou aquele perfume. Eu vou lá ver na agenda dele quem que ele vai atender hoje. Ai, tem a fulana é solteira. Pronto, escancarei a porta. O que começa a partir daí? Sonhos, indução de pensamento. Você percebeu que o Osiander não fala mais coisas românticas pra você? Você percebeu que... Sabe, uma loucura? E onde a gente vai com essa loucura? Cadê o meu anjo de guarda? Teu anjo de guarda estava desde o início do seu lado, esperando assim, deixa... A Estela tá dando linha na pipa. E quando ela estiver lá no alto, que ela vê que ela perdeu o controle total daquela pipa que estava nas mãos dela, aí ela vai procurar ajuda. E é nessa ajuda que eu encaminho toda a rota. Eu recalculo a rota, porque o GPS estava me mandando eu ir para um lugar. Eu peguei uma rua totalmente estranha. Que rua é essa? A rua do materialismo, do personalismo. Uma rua em que só tinha valor a matéria. O meu trabalho. Travando um pouco. A internet tá nada, né? A internet tá travando aqui, gente. Uma rua em que eu só dou... Eu imagino que essa encarnação faz todo sentido pra mim. Só essa encarnação. Só essa vida. Só esse corpo. Só essa matéria. Só o dinheiro. Só... O que acontece? Peguei a rua errada. Eu não vou atrás de nada do meu espírito. E aí então vem essa perturbação, com todo o consentimento do benfeitor. Todo o consentimento. Não se assuste em achar que a tua casa está sendo invadida, porque eu estou ouvindo, estou vendo, estou totalmente perturbado. Isso é só o seu benfeitor deixando isso acontecer para ver se você se encaixa melhor em estudo da alma. Só isso. Todo mundo tem mediunidade então? E às vezes isso vai te perturbar, até o ponto que você vai buscar uma ajuda.
E é uma ajuda vinda, não é do centro de algum lugar, é uma ajuda vinda diretamente de Jesus. Só traduzida e retraduzida por nós aqui encarnados. E o Osiander vai trazer outras reflexões para nós. Se tiver alguma dúvida, porque esse capítulo segue, a gente ainda tem alguns dizeres sobre isso. Hoje é só isso. Só para você pensar que mediunidade não vai só para o iluminado, não. Poxa, tadinho de mim, eu não mereço. Não enxergo, não escuto nada, nem sonhar eu sonho. Tô lascado, né? Não. Às vezes você tá no caminho certo. É justamente por isso que você não precisou enxergar nada para poder estar aí, ó, estudando com a gente, né? Pois é. Tô observando aqui que deu uma travadinha aqui na internet. É coisa que não tem o que a gente fazer, né? A operadora oscila aí o sinal e a gente fica aqui de mãos atadas, não tem o que fazer. Tô vendo aqui que alguns quadros foram perdidos, mas agora tá restabelecido, tá oscilando de novo aqui, ó. Então vocês tenham paciência aí. Não tem jeito, não tem o que fazer aí, ó. De novo tá caindo a conexão aqui. Bom, voltou de novo. Ela volta e cai, tá oscilante aqui. E olha que é uma internet 50 mega aqui, hein? Vocês imaginem, só se não fosse. Bom, vamos seguir aqui adiante, que nós estamos gravando também o vídeo, mesmo então que trave aqui, a gravação continua normal, depois vocês podem acompanhar aí pelo nosso canal no YouTube. Esse tema de hoje vem trazer menção de que Jesus veio nos ensinar que ele não veio satisfazer aqueles que já estavam sendo considerados bons, mas veio em socorro daqueles que se sentiam perdidos diante das adversidades da vida. Não tem quem hoje não consiga observar isso através de todo o Evangelho, que mostra um Cristo que acompanhava quase que exclusivamente aqueles chamados pobres e deserdados, como diz aqui o Evangelho. Pobres por quê? Se até hoje aqueles que são mais desprovidos de matéria são deixados à margem da sociedade por serem considerados inferiores e acabam sendo também deserdados, se não tiver alguém que viesse em busca de socorro a eles, quem faria isso? Estariam fatalmente condenados à privação das suas questões básicas. Então Jesus fez questão de, durante a sua caminhada terrena, a sua jornada aqui, de andar descalço, de andar em vias pouco pavimentadas ou pouco movimentadas, de ir em busca daqueles doentes, de cegos, de paralíticos, dos chamados na época cobradores de impostos, né, que eram as pessoas mais odiadas pela sociedade daquela época. Então o Cristo veio trazer séria lição para nós de qual que deve ser o caminho nosso, que nos consideramos um pouco acima da média ou que de alguma forma estamos em uma situação um pouco mais privilegiada, que é a de ir em socorro daqueles que necessitam. Porque aqueles que já estão bons, já estão com sabedoria, ou então se consideram já sábios, fica um pouco mais difícil a penetração de qualquer tipo de ideia nova, porque estes já se consideram em situação privilegiada e que não precisam, portanto, de ajuda de ninguém. E aí então, para poder democratizar a coisa, Deus concedeu às pessoas, isso que a Estela bem falou aqui, que é a mediunidade, essa capacidade de se comunicar com o mundo espiritual e de usar isso como uma ferramenta valiosa de trabalho no bem. Algumas pessoas usam isso de forma equivocada, em busca de ascensão íntima, aliás, ascensão própria, de ganhos materiais, de busca pela fama, pelo poder, de certa forma. Então existe a mediunidade deturpada. Aliás, eu considero até que atualmente a maioria dos médiuns se encontra em situação assim de absoluto desconhecimento do porquê que tem em mãos essa ferramenta tão valiosa. Então Deus dá esse recurso para todos, os bons e os maus. E aí diz o Evangelho o seguinte: ora, se fosse então dar somente para os bons, que oportunidade que os maus ou os equivocados, eu não gosto de dizer a palavra mal, porque dá a impressão que alguém já programado para poder destruir, e as pessoas destroem porque não sabem construir. Então o Emmanuel diz bem isso, quando fala que o mal não existe, que existe a ignorância, e eu concordo plenamente, porque a gente encontra pessoas que estão aí se destruindo ou destruindo outras pessoas e não estão sabendo que estão se destruindo também. A gente encontra pessoas que usam mal essa ferramenta, por
por exemplo, para ganhar dinheiro, ou para poder assustar as pessoas, ou para poder ganhar um tipo de notoriedade, às vezes simulam que estão com uma comunicação. Peraí, isso que eu estou ouvindo um negócio aqui, peraí. Ah, tá. A pessoa finge que está recebendo comunicação. E isso é tudo um desejo de mostrar superioridade, de mostrar uma comunicação, assim, eu tenho um poder sobrenatural, enfim. São apenas coisas do ego, que a pessoa vai se destruindo e não percebe. Quando a pessoa começa a descobrir isso, começa a estudar a doutrina espírita e perceber que o maior combate que nós vamos realizar em toda a nossa existência, aliás, em todas as nossas existências, é um combate contra o nosso ego, contra o nosso egoísmo, contra esses excessos que passam da linha da autopreservação, e eu começo então a entrar numa linha perigosa de vaidade, de desejo de ascensão por valores que eu recebi como ferramenta para auxiliar a todos, e não para somente me auxiliar. Então, nada contra quem use a mediunidade, mas as pessoas estão, às vezes de maneira equivocada, utilizando uma ferramenta poderosa, valiosa, e que podem causar a destruição dessa pessoa por conta dos débitos que ela passa a adquirir. Eu te dou uma ferramenta na mão para você trabalhar, por exemplo, eu te dou aí aquelas britadeiras, sabe? Aquela britadeira, aquela que o cara fica tremendo todo assim, para quebrar as coisas, mas para construir coisas novas. Vamos quebrar aqui uma parede velha, vamos quebrar um chão aqui que está rachado, para construir uma parede nova, para construir um piso novo. E a pessoa usa a britadeira para poder dar britada na cabeça dos outros, ou para poder quebrar aquilo que já está bom, aquilo que está bem construído. Então a mediunidade tem que ser bem compreendida. Eu confesso que não sou um expert em mediunidade, como o Reinaldo, por exemplo, como o pessoal que estuda mais aí, até a Estela estuda bastante esse assunto, a Carla, enfim, tantos amigos aqui que estão presentes aqui hoje, que sabem mediunidade muito mais do que eu, mas o que eu já estudei, o que eu já frequentei de reunião mediúnica, de trabalhar com os médiuns, com os espíritos incorporados ali, a gente percebe claramente que é uma necessidade que tem esses espíritos se comunicarem, e esses médiuns têm uma necessidade de se servirem de instrumento que até então, em outras existências, ou até nessa mesmo, não deram muito valor a esse tipo de situação. Não conseguiram compreender que é uma ferramenta dada para poder auxiliar na construção do mundo. Então, se você aí que está me assistindo, eu vi algumas pessoas comentando aqui, o pessoal fala que eu estou enlouquecendo, eu não sou compreendido. Estamos aqui com essa missão de nos autoeducar. O médium, o indivíduo que tem essa capacidade de se comunicar através da clarividência, da clareaudiência, da psicografia, da intuição, como é o meu caso, por exemplo, a gente recebe muita intuição. São faculdades que nos trazem oportunidades de autocrescimento, mas tem que ter como prioridade. O meu autocrescimento não pode ser somente meu, tem que ser compartilhado. Se eu uso a minha mediunidade para poder obter qualquer ganho íntimo ou somente para o meu benefício, não estou utilizando bem a minha mediunidade. Por isso que a pergunta é aqui assim, Deus dá recurso para todos, né? Porque se fosse dar somente para quem é digno, haveria sempre uma pergunta, qual que é o limite da dignidade, diz o Evangelho? A pergunta que está aqui. Onde se estabelece quem é digno e quem não é digno? Quem faria essa mensuração? Quem faria essa medição? Então não dá para mensurar isso, não tem como a gente estabelecer. Porque alguém que aos nossos olhos é alguém indigno, pode vir então um dia um anjo dizer assim, olha, ele é indigno aos teus olhos, mas é alguém que sofreu tanto, que se você tivesse sofrido tanto que ele sofreu, você seria mais indigno ainda do que ele. Então muitas pessoas, e serve até para a gente passar a julgar e observar as pessoas com um pouco mais de doçura. Muitas pessoas que nós consideramos assim, aquilo lá é uma besta, onde já se viu ter uma faculdade dessa? Como é que pode? Fulano lá então fala bem, mas é um cara que não serve, não vale nada. Quando que a gente vai começar a ter um pouquinho de olhar, um pouquinho mais divino? Quando que nós vamos observar que o nosso julgamento é um julgamento com um metro muito pequeno e muito falho? Nós precisamos compreender que nós somos muito pouco hábeis em julgar o que é correto. A gente julga de acordo com o nosso entendimento, e o nosso entendimento é cheio de falhas, porque nós somos cheios de falhas. Para eu poder ter um olhar justo mesmo e bondoso, eu tenho que ser justo e bondoso. E eu não sou ainda. Nós não somos ainda.
Então, traz esse valioso alerta que eu pensei aqui no meio desse estudo de hoje. Onde está o limite da indignidade? Se Deus fosse conceder as bênçãos somente para quem é chamado digno, vamos dizer então, descobrimos aqui qual que é o limite, qual que é o metro que mede a dignidade. Qual que é? Traz aí para mim então. Esse é o metro aqui, ó. A pessoa tem que ter esse tanto aqui de bondade, ó. Se ela não tiver isso aqui, Deus não vai conceder nada para ela, porque ela não vai saber usar bem. Olha que entendimento equivocado. A visão de Deus é uma visão mais aprimorada. Vamos entrar na onda então do metro. Então o metro de vocês é esse lápis aqui rosadinho, tá bom. E se eu te disser então que eu não vou usar esse metro de vocês, eu vou usar o meu metro, que é um metro de bondade e de amor. É um metro que aos olhos de vocês é pequenininho. Porque a pessoa pode ser só um pouquinho assim digna, mas eu já amo ela porque eu sou o criador dela. Então eu vou conceder a ela a oportunidade de crescer. Igual aqueles que estão em busca de crescimento e que já têm algum certo nível de crescimento. O que a gente faz é tirar as oportunidades de quem não tem e quer dar oportunidade somente para quem já tem. Olha que pensamento humano mais equivocado. Estes somos nós. Mas o pensamento de Deus ainda bem que é bondoso, é diferente do nosso. Ainda bem que quem rege as leis que comandam o universo é alguém repleto de amor, mas 100% amor. Não tem inconveniências, não tem, vamos dizer assim, parcialidade. Deus é absolutamente imparcial. Ele vai dar oportunidade para todos, sem exceção. Da mesma forma que para uns hoje é concedido, por exemplo, a riqueza material, você pode ter certeza, você que está me assistindo aí, se você hoje não é um indivíduo rico materialmente, ou você já foi, ou você será. Ninguém vai passar uma vida espiritual sem usufruir e aproveitar todas as oportunidades de ser branco, de ser negro, de ser pobre, de ser rico, de ser inteligente. Aliás, inteligente é uma conquista íntima, tá? Você pode ser muito pobre, muito inteligente, pode ser muito rico e muito pouco inteligente. É bloqueado, o intelecto é bloqueado. Sim, dependendo do uso, do mau uso, é bloqueado então os recursos, como diz muito bem a chamada parábola dos talentos. Vamos adiante aqui então. Olha que interessante, Kardec citando uma palavra aqui muito usada na Igreja Católica, que é a palavra pecador. Muita gente acha que a palavra pecador é mais apropriada e é uma criação dos nossos irmãos católicos, da Igreja Católica, né, Romana. E Kardec traz aqui essa informação, dizendo que Deus não quer a morte do pecador, Ele quer o seu aprimoramento, porque se o indivíduo vai lá e morre, ele perdeu a chance de crescer, e Deus quer que ele cresça. Por isso que muitas vezes a gente vê assim, nossa, como é que pode, o fulano lá não é uma pessoa tão boa e tem recurso, é uma pessoa inteligente, parece que não fica doente nunca. Quer dizer, é um recurso, né? Saúde física. Ou então, onde já se viu, fulano ali já ganhou uma herança lá da família dele, já nasceu em berço de ouro. Como pode isso? Olha Deus aí, tendo um olhar diferente do nosso. O nosso é julgador, o nosso é punidor, o nosso ainda é pouco educado. Onde já se viu, essa pessoa aí tem uma mediunidade tão clara, tão fácil de se comunicar com o mundo espiritual, mas só usa de forma equivocada. Olha a nossa visão aí de novo, de incompreensão do Criador que quer disciplinar e quer fazer todos entrarem no chamado reino dos céus. Eu absorvi dessa lição aqui de hoje, em especial, falando da mediunidade, até mais ao meu coração, essa questão do não julgar, sabe? Mas nossa, mas não consegui enxergar isso na lição. Eu estou lendo aí, está falando só de mediunidade, né? Mas se a gente ir mais a fundo mesmo, nós vamos descobrir que essa lição traz para nós um Deus verdadeiro, um Deus amoroso, um Deus que dá oportunidade a todos, sem exceção. Mas aos meus olhos o indivíduo não merecia ter isso. Então, aos seus olhos, aos olhos de Deus, ele merece. Agora cabe a nós ter esse entendimento e começar a fazer essa autoanálise, né? A Estela falou, quando eu observo os meus pensamentos, o que vem dentro da minha cabeça? Nos momentos de ociosidade, o que eu ando pensando? É esse tipo de pensamento que está então povoando a minha atmosfera, a minha chamada atmosfera espiritual, e são esses espíritos com essa equivalência que estão me acompanhando.
Até hoje à noite nós vamos estar lá em Europeis, vamos falar sobre proteção espiritual, vamos falar um pouco sobre isso. Aliás, vamos falar muito sobre isso. Porque eu sou acompanhado por aqueles que nutrem pensamentos semelhantes aos meus. Então diz o final aqui do Evangelho o seguinte, ó. Bom médio é aquele que é simpático aos bons espíritos. Não é aquele que tem uma facilidade de comunicação. Porque a gente encontra muitas pessoas com facilidade, que se conectam facilmente, mas há uma espiritualidade inferior. Para poder dar conselhos que causam tenebrosos e assombrosas mensagens na mente das pessoas, como por exemplo, já aconteceu de médium chegar pra gente e falar assim, olha, fiquei sabendo aí, o pessoal tá me contando aqui que você vai sofrer um acidente de carro, hein? Você fica andando nessas rodovias aí. Já ouvimos muito. Depois eu tenho que responder uma pergunta. Então você imagina só se isso é algo conveniente de um médium dizer. Será que se estiver no meu caminho, sofrer um acidente, por exemplo, e desencarnar num acidente de carro, será que não existem espíritos benfeitores que poderiam impedir isso? Será que acima desses benfeitores não existe o Cristo, que sabe de tudo e de todos? E acima dele, Deus, nosso Pai, nosso Criador? Será que tem que vir um médium me dizer que eu vou sofrer um acidente? Vai me causar pânico e fazer cair a minha sintonia de medo, começar a criar então caraminhola na minha cabeça? A resposta é uma mediunidade mal utilizada. Ah, mas eu estou quieto aqui, veio um espírito me falou. Reconhece a árvore pelo fruto que ela dá. Se o fruto não for bom, a árvore não é boa. Se o fruto que você está recebendo na sua mente é um fruto que produz uma ansiedade, uma expectativa negativa nas pessoas, se você dá comunicação à torto e à direita para mostrar que você tem poder mediúnico, mas está enchendo a cabeça das pessoas com angústias, você não está utilizando bem a sua mediunidade. Você tem o que o Evangelho disse aqui, ó, uma facilidade de comunicação, mas você não está conectado com bons espíritos. Que bons espíritos não trazem alarde, não trazem previsões catastróficas. A gente vê muito isso aí. Estou recebendo uma previsão aqui que vai ter uma terceira guerra mundial. Ah, que previsão, mais de espírito. Desculpa o termo, viu, gente? Desculpa o termo. É um espírito de porco. A gente brinca muito com isso aqui. Me desculpe aí, a espiritualidade não é porque você está no mundo espiritual que você é espírito bom. Não é porque você comunica com um espírito que é um espírito benfeitor. É preciso ter essa consciência. Do mesmo jeito do lado de cá está cheio de gente aí atormentada, do lado de lá também. Então, nós com capacidades mediúnicas que temos, das mais diversas, e todos têm, em pequeno grau ou em maior grau, todos têm capacidades muitos têm até uma capacidade extrema, como por exemplo, a gente vê o nosso amigo aí Júlio Carvalho, que faz uma mediunidade, usa sua mediunidade de uma forma tão bonita, através da psicografia, que traz consolação a famílias aflitas, que perderam seus entes queridos. Nosso amigo Newton Stuck, aqui de Neves Paulista, que também realiza um trabalho notável. Essas pessoas são, assim, exemplos a serem seguidos de mediunidade. Não estamos idolatrando ninguém. Todos eles têm falhas. O Júlio, o Newton, todos são humanos, são passíveis de erros, mas que usam, pelo menos até que a gente tenha conhecimento, a sua mediunidade hoje em dia de uma forma muito digna e muito conectada com o bem, porque trazem consolo, trazem alívio, trazem conforto ao coração. E aí pouco a pouco a gente vai então descobrindo que essa mediunidade que todos temos deve ser utilizada para o bem. Se eu uso qualquer recurso para poder alarmar as pessoas, estou pegando uma ferramenta, aquela britadeira que eu falei aqui, estou britando a cabeça das pessoas e não abrindo novos horizontes, abrindo novos clarões para que novas construções sejam realizadas. Para finalizar então, que a Estela vai dar uma resposta aqui, a uma pergunta que foi feita. Olha que termo interessante. Deus mete a mão nas nossas, mete a luz nas nossas mãos, ou seja, Ele vai dar a luz, né, para todo mundo. Ninguém vai andar na escuridão. Você não está abandonado. Nenhum de nós está aí desprotegido. Oh, mas só porque eu não tenho muita inteligência, só porque eu sou pobre, então eu estou no escuro. Fala, não, Deus vai dar uma luz para você também. A luz do conhecimento, a luz da oportunidade, a luz do discernimento, a luz da convivência com pessoas ao seu lado, que você, se você observar bem os exemplos delas, você vê que é um evangelho vivo. Você percebe que às vezes numa família a gente encontra algumas pessoas um pouco mais despreparadas convivendo com pessoas muito preparadas. Você já percebeu isso? Você encontra pessoas que têm um altíssimo grau
de espiritualidade, convivendo com pessoas, você pensa assim, meu Deus, mas não aprende nada, tá convivendo com um cara aí tão bom. Eles estão em processo de aprendizado. A gente é que é afoito, a gente quer que a pessoa assim, conviveu com alguém bom, pronto, uma semana que vem todo mundo tem que estar bom também. E às vezes vai demorar uma encarnação inteira, 2, 5, 25, 50. E a gente quer tudo para ontem. A gente quer que as pessoas se modifiquem imediatamente e a gente se esquece. Nós não estamos aqui em busca de exigir que os outros cresçam ou que sejam melhores, mas sim em busca de nosso crescimento íntimo. Vamos pensar nisso? Vamos pensar na bondade de Deus, do Cristo que andava entre os pobres, estropiados e abandonados? Vamos pensar no amor de Deus que é diferente do nosso, que não julga, que não condena, um Deus imparcial, um Deus que ama a todos indistintamente, um Deus que não fica magoado quando a gente falha. Como diz aqui, um Deus que não quer a morte do pecador, Ele quer a ascensão, o aprendizado, o aprimoramento. Certo? Responde aí que a Estela tem perguntas aí serem respondidas. Tem 2 perguntas muito pertinentes. Eu vou começar pelo final aqui, que a amiga Mara Caspen pode estar com a dúvida que você está no peito. Ela está altamente se sentindo perturbada e no final ela ainda diz, eu preciso de ajuda. Se ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro. Quem está precisando de socorro está preso. Quem está preso precisa de salvação. E nosso Kardec querido colocou fora da caridade não há salvação. E a Mara já disse que ela está frequentando um lugar para tratamento, né? E aí, Mara, você se pergunta, como qualquer outra pessoa que possa estar passando esse problema, eu estou frequentando um lugar para me livrar disso ou estou frequentando um lugar para educar o meu espírito? É como se a gente, às vezes, estivesse pedindo uma pílula para que eu não me alimentasse mais, porque eu não sei lidar com alimentação. Então, me dê logo uma pílula para eu não lidar com alimentos. Isso não é certo. É certo continuar o alimento e eu educar-me, né? E eu saber comer melhor. Então, não vai bloquear a sua mediunidade. A gente tem que aprender a lidar com ela. E qual o fator disso pode estar? Isso está aumentando e está criando uma situação que você não está nem dirigindo, que foi o relato de nossa amiga aqui, que está na página do Oceander, no meu perfil. No perfil dele do Facebook, e ela falou que não está nem dirigindo mais porque ela tem medo dos desmaios que estão ocorrendo. Significa que se essa aflição e esse medo é muito grande, o medo não é de Jesus. Medo é como se a gente pegasse aquela oração de Francisco de Assis, onde ele diz, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde há tristeza que eu leve a alegria, onde há o medo? O medo não é de Jesus, o medo é falta de fé. O medo eu estou na dúvida, mas quando você está com medo, você já partiu mais para o lado, estou desprotegido como estou protegido. Ao seu lado está um benfeitor. Dê as mãos a ele, acredite que você está muito maior. E esse benfeitor tem maior ou menor acesso a você. Como funciona isso? Imagina que você anda aqui encarnado, vem alguém querer tacar pedra nele. Gente, você ainda tem bastante amigos encarnados, que o Reinaldo, eu, vai entrar na frente e falar, não, você não vai tacar pedra aqui no Oceander não, meu irmão. Isso aqui é amigo nosso, ó, estamos aqui na frente. No sentido espiritual, que são os ataques que você está recebendo, são pedras espirituais. Você tem aliados que estão entrando na sua frente e falam, você não vai mexer com ela não. Nós só vamos conseguir esses amigos que entram como escudo na nossa frente fazendo caridade. E fazendo caridade no sentido que quanto maior a minha perturbação, mais eu tenho que fazer. Caridade moral, caridade material. Material nesse momento se vincular a alguma equipe de voluntários que estejam tratando de animais, de idosos, asilos, centro espírita, sopa, pão com manteiga, enfim, infinidades de processos que quando alguém vai te tacar pedra, o benfeitor fala assim, aqui não. Ela está trabalhando no bem aqui, ó. Tem o meu assistido ali que está pegando o pão da mão dela. Você não vem tacar pedra nela aqui, não. E a caridade moral. Tem alguém que você está sentindo inveja, ciúmes. Tem alguém que você fica culminando essa mágoa dentro de você. Isso é caridade moral. Compreensão, tolerância, paciência, indulgência, generosidade. Trabalha isso dentro do peito. Cada vez que você vai em um caixa de supermercado e o caixa olha para você com o maior desdém, naquele momento você fala que Deus abençoe essa pessoa. O benfeitor dela vai ler essa atitude sua, pegar essa bênção e falar, meu irmão, quando a minha assistida aqui,
Estava precisando dessa bênção que você mandou para ela. Quando você precisar, você me chama que eu também vou te ajudar. Nós vamos fazendo com a caridade aliados de tal tamanho que quando a perturbação chega, ela não entra. A gente tem isso descrito no livro Missionários da Luz, onde tem dentro de uma casa, não é um anjo não é uma santa, é uma dona de casa que tinha conduta reta em pensamento e oração. Ela era vigilante. Quando os espíritos perturbados que acompanhavam o marido dela foi adentrar a casa, tinha uma proteção. Falou assim, aqui não, meu filho. Aqui tem uma que protege essa casa. Oração e conduta reta. Então, minha irmã, não estou falando que o Ramatiz pode não dar essas informações a você. Mas se você frequenta algum lugar que não está tentando pegar essa bússola, existe uma bússola dentro de nós que mostra o caminho certo. E as casas que tentam nos mudar, elas vão pegar essa bússola e mostrar para você. Fazer um atendimento fraterno para encontrar qual a raiz dessa perturbação. Pode ser a raiz de 5 anos atrás, no qual você terminou um relacionamento, não digeriu aquilo direito, persegue a pessoa nas redes sociais, persegue a pessoa mentalmente, persegue a pessoa no café da manhã. Foi essa porta, a entrada dessa perturbação toda. Ah, eu ia virar gerente, de repente trouxeram o outro, viraram no meu lugar aqui. Não aturo isso, porque eu tinha 5 anos de casa, o outro tinha só 2. Não aceitou? Ficou ruminando isso? Essa pode ser a porta. Cada um vai encontrar a porta. Eu não tenho a resposta da sua porta. Mas frequente um lugar que vai te ajudar a encontrar essa porta para fechar. E essa vou fechar não é uma chave que te dão na mão. É o perdão, às vezes. Eu não estou suportando conviver com a minha mãe, porque agora ela só fala de doença. Pode ser essa porta da sua intolerância e incompreensão com a mãe. Então a gente fecha essa porta e pensa, o meu benfeitor está cada vez mais próximo de mim quando eu fecho essa porta. E agora, para responder uma pergunta muito bacana, feita pela nossa prima Fabiana Fernandes Lemes, e quando a gente só vê e escuta coisas boas? Bom, Francisco Cândido Xavier nos alertou que o maior perigo que existe dentro da doutrina, principalmente dos voluntários, pessoal que está aí fazendo a caridade em massa, é pensar que ele não vai ser perturbado. Quando nós só ouvimos coisas boas, pode ser que o que nos foi mostrado de coisa boa foi bem efetivo. Poxa, enxerguei. Poxa, ouvi. Mas é para eu continuar fazendo uma avaliação do quanto também essa porta pode ter sido aberta lá atrás, no momento que eu estou numa discussão aqui com o Oceano e vem palavras mirabolantes a ponto de eu esmagar ele como um verme. Pronto. Eu só às vezes não percebi que eu também estava usando a mesma porta da mediunidade, que pode passar coisas boas, passando coisas ruins. E se está acontecendo muitos fenômenos mostrando coisas boas, que maravilha. Isso mostra também uma boa conexão da pessoa. Porém, sinal amarelo aí. Atenção. Essa mesma porta que nos fez enxergar coisas boas, escutar coisas boas, pode também, em um momento de baixou a guarda, como eu relatei para nosso amigo agora, de falta de perdão, falta de tolerância, isso tudo, pode também essa porta trazer fenômenos que eu não vou gostar, desagradáveis. Então, mesmo para uma pessoa que está totalmente perturbada e para uma pessoa que anda vendo coisas bonitas, o caminho é o mesmo. Estude-se. Porque estudar mediunidade, para uma compreensão que a humanidade precisa ter, não é estudar fenômenos mediúnicos, é estudar o próprio fenômeno da sua mente. Que só ele tem a cartilha do que eu devo ou não devo fazer. E isso eu não consigo ser autodidata. Isso eu não consigo fazer online. Isso eu só consigo frequentando algum lugar sério. Que não me dá pílulas de, olha, isso daqui você toma, isso aqui, você vai melhorar. Só vai melhorar com a tua atitude melhorada. Então procure um lugar bacana. Se você cair, de repente, lá no Ailuz, você vai cair nas mãos do Reinaldo e da Carla. E o tratamento lá é de choque. Chegou uma amiga nossa semana passada e falou, não vou mais no Ailuz, não, para com isso. Eu tenho que chegar no horário, eu tenho que toda semana, eu tenho que parar de beber, que loucura. Então tá, meu irmão, livre-arbítrio. Ninguém aguenta o pancadão aí. Aguenta o pancadão. É. Não quero me disciplinar, mas quero ter uma vida ótima, uma vida cheia de benefícios, cheia de tranquilidade, serenidade, mas sem disciplina, a coisa não funciona. Então, bem lembrado. E além de ser bem lembrado pela Estela, tem uma informação. Todo mundo que é dotado de algum tipo de mediunidade, tudo fica muito mais intenso.
Se você ficou triste, mas você não tem uma mediunidade tão exacerbada assim, você fica triste ali, daqui a pouquinho passa. Agora, se você é médium, meu irmão, A intensidade. caiu uma tristezinha, um aborrecimentozinho de nada aí, a coisa vira um O vulcão. bolo cresce. Vira um vulcão. É a mesma coisa de bolo que você pôs uns 3 kg de fermento, ele explode dentro do forno. Mediunidade é o fermento. É desse jeito, é um E fermento. alegria também. Então, assim, o médium está com uma valiosa ferramenta nas mãos, mas ele precisa ter consciência de que ele, mais do que qualquer outro, ele tem que se disciplinar mais. Ele tem que fazer o que é certo. E assim, não é que ele tem, mas eu não quero fazer. Então não faz. Mas então não reclame das consequências. Entende? Se eu não tiver disciplina, se não tiver boa conexão, não tiver busca. E quem disse isso para nós? Essa busca que a Estela falou aí é uma busca íntima. Tá lá quando o Santo Agostinho disse para nós: conhece-te a ti mesmo. Ele não falou assim, conhece a doutrina de Jesus, ou conhece a mediunidade. Não, ele falou, conhece a ti mesmo. Conheça-se. Aprendamos a nos conhecer, a reconhecer em nós quais sentimentos que andam povoando a nossa mente. É isso que vai nos dar libertação, é isso que vai nos dar paz. Mas não adianta ir no centro então? Adianta. O centro dá recursos. Mas se eu não pegar e não usar os recursos, eu posso ir no centro o dia inteiro, posso morar lá, põe uma cama lá, dorme lá o dia inteiro. O simples fato de você estar no centro não muda a tua vida. Tem gente que vai lá no centro, que nem uma amiga disse, faz 60 anos que eu estou indo no centro. Ótimo. Tem gente que vai 1 ano só, já aprendeu, já está liberto. E tem gente que vai a vida inteira e continua preso ainda. Preso a preconceitos, preso a esse entendimento, como falamos há pouco. Nada democrático de querer excluir as pessoas, de querer pôr limites. Aqui, ó, o limite do que é digno, do que não é digno. As pessoas ficam em busca de julgamentos. Aí a pessoa não decola. É aquele avião que parece um carro. Ele tem asa, ele pode voar, mas ele fica andando só no chão. Ele não tem potência suficiente para decolar. Então, eu convido nós todos a decolarmos em busca desse entendimento espírita, desse entendimento cristão. Fica o nosso convite aí aos amigos aqui de Rio Preto para conhecer a nossa casa espírita. Não aqui querendo excluir nenhuma outra, a gente tem amizade com todas as casas espíritas, mas depois venham falar com a gente no privado aqui, que a gente vai convidar você a conhecer esse entendimento que é fiel aos preceitos da doutrina espírita, da doutrina de Kardec, que tem como único e exclusivamente esse segmento. Nós vamos em busca do que está na obra, do que está na doutrina espírita. E a doutrina espírita é a doutrina de Allan Kardec. As outras são doutrinas espiritualistas. Espiritismo é Kardec. Falou de outro negócio aí, mas tem uma variação ali, está em Kardec? A gente respeita. Não está em Kardec, então a gente respeita. Mas não é Kardec, não é espiritismo. Certo? Dá pra gente falar aqui até umas 9h50 aqui no mínimo. Essas mensagens continuam nos próximos. Nós vamos continuar agora semana que vem nós vamos estudar esse item aqui, ó. A coragem da fé. Aqui, ó. Certo? Semana que vem, não percam. Semana que vem vai ser véspera de Natal, né? Vai ser dia 24, é isso? Exatamente, véspera de Natal nós estaremos aqui. Mas vocês não vão tirar férias, não? Falando, o evangelho não é trabalho para nós, é oportunidade de crescimento para nós, é um privilégio. A gente tira férias de trabalho, de coisa que cansa a gente. Isso aqui não cansa, isso aqui só traz alegria para nós. Então eu vou convidar vocês todos, que nossa hora já estourou aqui. Daqui a pouco o Zé Aparecido vai mandar um cascudo lá de Auriflama para cá, aqui na minha careca, assim, ó, acaba logo aí, meu filho. Eu vou lá salvar a Nina, não vou ficar na prece. Então vamos lá então para nossa prece. A Estela vai salvar a Nina e a gente vai para nossa prece aqui, dar um alôzinho final aqui, um recadinho aqui. Prometo que antes das 9 a gente acaba tudo aqui, tá bom? Vamos à nossa prece. Você está com o seu copinho de água aí para ser fluidificada. Eu já estou com o meu, que já estou bebericando ele já desde sempre. Vamos lá então. Senhor Jesus, mestre amigo, que alegria essa oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente em torno das tuas lições, convidando você à cadeira principal dessa grande mesa, que todos estamos aqui em volta para ouvir as tuas palavras, Senhor. Mestre amigo, quero abençoar com a minha gratidão e com a gratidão dos bons espíritos a todas as pessoas que nos acompanham, aquelas que olham
para nós com grande bondade, grande paciência, grande flexibilidade. Aqueles irmãos que eventualmente ainda não compreenderam o intuito desse momento que nós passamos aqui semanalmente e que olham para a gente com certo desdém ou com certa desconfiança, nós queremos abençoar esses irmãos também, para que eles observem em nós, passem a nos olhar não por necessidade nossa, mas por necessidade deles, que eles possam aclarar suas mentes e abrandar seus corações, tendo um olhar cada dia mais aproximado do olhar divino, que olha a todas as criaturas com bondade, com paciência, com certeza de que todos nós, sem exceção, alcançaremos um dia o posto de perfeitos, de anjos, como Cristo nos alertou, dizendo que todos nós somos deuses, que nós podemos fazer o que Ele faz e muito mais. Aliás, o que o Senhor faz, né, Mestre? E hoje aqui, diante dessa rede tão extensa de pessoas queridas, aqui pela Rede Amigo Espírita, por essas redes sociais que muitos consideram aí que estão acabando com as ligações entre as pessoas, mas eu digo que não. Aqueles que utilizam ela de forma equivocada vão se disciplinar pouco a pouco, mas que essa rede social aqui nos traz essa aproximação com amigos e irmãos mundo afora, que até então isso não era possível, há pouco tempo atrás. Queremos abençoar inclusive essa rede de computadores, que traz essa facilidade, essa tecnologia que é providência divina nas nossas vidas. Quero abençoar meus irmãos que nesse momento nos acompanham, que se sentem aflitos, angustiados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com uma expectativa angustiante, que eles possam ter a convicção de que somos imortais em espírito, de que não existe a possibilidade de jamais, um segundo sequer, estarmos desamparados, e que possamos, Senhor Jesus, somar dia a dia as bênçãos que recebemos, a bênção da nossa casa, do nosso corpo físico, da nossa família. E aproveitando o ensejo da família, queremos abençoar cada um dos nossos familiares, onde quer que estejam, aqui encarnados ou os nossos entes queridos já desencarnados, que eles possam receber o nosso abraço, a nossa gratidão, a nossa lembrança positiva e a nossa alegria da certeza do reencontro. Mestre amigo, ilumine os nossos passos, nos fortaleça na nossa convicção, no nosso desejo de crescimento íntimo, para que nós possamos dia a dia caminharmos ao teu lado, com mais convicção de que precisamos exercitar em nós essa bondade. Abençoe todos os nossos irmãos de todos os países desse mundo, de todas as crenças religiosas, e em especial os nossos irmãos que estão aqui dedicados à doutrina espírita, todos os trabalhadores das casas espíritas, todos os dirigentes, todos os irmãos queridos que nos dão as mãos para que nós caminhemos com mais firmeza nessa grande jornada divina, nessa grande jornada terrena que nos traz iluminação, progresso, alegria e a certeza de que tudo está melhorando a cada dia, Mestre. Nós temos essa convicção. Obrigado, Senhor Jesus, por nos iluminar no tempo certo, por nos trazer oportunidades conforme nós formos merecendo, pois nós temos a certeza de que isso nos faz caminhar com mais segurança e com mais propriedade, porque vamos aprendendo conforme vamos nos disciplinando e vamos nos fortalecendo e vamos na busca. Não receberemos a luz se não formos em busca de pelo menos acendê-la. Na tua bênção, Mestre, permita que estejamos aqui novamente na próxima semana, quando será um marco que a humanidade escolheu como sendo um dia que é véspera do teu nascimento aqui entre nós. Queremos estar aqui novamente, com as tuas bênçãos, com a tua permissão e com o carinho e com o amor incondicional e infinito de Deus nosso Pai por todos nós. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Queremos estar contigo, Mestre, porque nós temos a certeza de que o Senhor está conosco hoje e sempre. E que assim seja. Recadinhos finais aqui, com a nossa gratidão, com a nossa bênção, com o nosso carinho, com o nosso desejo que vocês estejam conosco toda semana. Se você gostou desse estudo de hoje, pega o seu aparelho aí
Acho que todo mundo tem aparelho. Geralmente, a maioria do pessoal tem um Android, né? Você vai entrar no seu aparelho, lá tem a agenda. Você digita lá, terça-feira, 7h30 da manhã. Culto no Evangelho no Lar com você, André, com a Estela, pela Rede Amigo Espírita, pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode ver onde você estiver aí. Ah, mas tem que ser amigo do Oceano? Ele falou, não, não precisa. Tem que estar cadastrado no Facebook, mas eu não tenho Facebook. Então você pode ver pelo YouTube. Porque o YouTube é aberto, você não precisa estar cadastrado, nada, você pode entrar lá e nem fazer login. Você não precisa, você entra lá, tá ao vivo. Posso comentar? Pode comentar à vontade. Pode fazer o que você quiser. Ah, eu posso discordar? Pode. Desde que seja de forma respeitosa. A gente tem grande respeito por todos que discordam, mas de maneira respeitosa, que a gente faça isso com a segurança da bondade. Então sejam muito bem-vindos. E a gente agradece muito por esse dia de hoje.